Já passou 10 meses e eu ainda tô na fase 1. Por que que isso acontece? Bom, vamos lá. Quando a gente começa a analisar o tempo que passou, há quanto tempo aconteceu esse fim de relacionamento, a gente começa a descer num nível um pouquinho mais profundo sobre as nossas feridas emocionais. O que eu quero dizer com isso? Você começa a perceber que esse fim de relacionamento talvez aconteceu há 3 meses, 4 meses, 10 meses, como é o caso dessa leoa, mas que mesmo assim você não está conseguindo superar. Teve um caso de uma leoa esses dias que falou que estava há 2 anos passando por esse fim de relacionamento e ainda não tinha conseguido seguir a vida dela. E aí a gente começa a aprofundar um pouco mais o nosso entendimento e começa a analisar o que você tem vivido, né? Quais são os resultados que você está tendo na sua vida. E aí você percebe que já se passaram muito tempo e você ainda pensa no teu ex, você ainda sofre, você ainda não tá pronta para se abrir para novos relacionamentos, você ainda muitas vezes tem recaída, muitas vezes você tá presa ainda ao teu ex, onde ele te alimenta com esperanças, com migalhas, e aí você fica literalmente em stand-by. O que eu quero dizer com isso? Você fica sentada no banco de reserva da tua própria vida, né? E aí, uma coisa tem que estar muito clara para vocês, tá, leoas? Quando a gente não consegue enxergar as feridas que a gente está carregando, a gente também não consegue entender que no nível mais profundo está a cura delas. Ou seja, se você não começa a tratar o teu inconsciente, que foi o que eu falei na nossa aula número 2, se você não começa a tratar o teu inconsciente, pode passar uma vida inteira e você estar do mesmo jeito. A nossa mente, com o intuito de nos proteger, ela deixa os caminhos bloqueados. O que eu quero dizer com isso? Que quando você passa por um fim de relacionamento, você armazena no teu campo mental muitas feridas. E essas feridas, o que são? É a tua mágoa, é o teu sentimento de rejeição, a dor da traição, a injustiça, o medo, o ressentimento, o abandono, a tua baixa autoestima. O que eu quero dizer com isso? Que se em nenhum momento, leoa, você para curar essas feridas, mentalmente falando, acessando o teu inconsciente, essa sujeirinha que tá aqui dentro, ela vai ficar presente sempre. Porque o que a tua mente faz? Ela assimila aquela dor, ela capta aquela emoção e aí ela deixa armazenado aquilo, as 7 chaves na tua mente. É por isso que hoje, você, leoa, que deixou essa pergunta aqui, você tá há 10 meses e tá presa ainda na fase número 1, porque em nenhum momento você conseguiu ressignificar isso tudo que tá aqui dentro. A verdade é essa. E o problema disso tudo é que se você não passar por um processo de cura inconsciente, em algum momento, em algum grau, essas feridas vão vir à tona. Talvez no teu círculo de convivência familiar, talvez no teu círculo de convivência com os teus amigos e muito provavelmente no momento em que você tentar se relacionar com outra pessoa, porque essa emoção aqui, ela vai vir à tona. E aí você fica literalmente presa nessa fase. Se você não mudar o teu inconsciente, se você não limpar essa carga emocional que ficou do fim do relacionamento, isso vai vir à tona em algum momento, tá? Quanto tempo demora para passar as fases? O que acontece? Depois de estudar comportamento humano por muito tempo, eu comecei a mapear traços. O que isso significa? Que existem características comuns que vão aflorando ao longo do tempo. E aí, o ponto crucial que você precisa entender é que a fase principal, vamos dizer assim, a fase principal que você precisa curar é a fase número 1. Não que as outras não sejam importantes, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que a fase do pontapé inicial é a fase número 1. Se a fase número 1 você não curou, se a fase número 1 você não limpou todas as feridas que você carrega, isso vai se estender até a última fase.
E aí, hoje você tá aqui porque provavelmente você, em algum grau, não curou as feridas da fase 1. E aí você vai passando o tempo e você acha que você vai superar, que você vai curar, que você vai conseguir seguir adiante. E aí chega um ponto, normalmente na fase 3, que tu trava. Que aí vem à tona outros sintomas, outras feridas, que é o medo, as tuas crenças, a tua baixa autoestima, a tua dificuldade em se relacionar, a tua dificuldade em se apegar. Tudo isso por quê? Porque a fase número 1, ela não foi curada da forma correta. E aí, descendo um pouquinho mais a fundo, falando sobre isso, tá? Como que a tua mente, ela funciona depois desse fim de relacionamento. E isso independente, tá, gente? Se foi você que acabou, se foi o teu ex que acabou, tá? A gente precisa entender que quando esse fim de relacionamento bateu na tua porta, aconteceu um choque emocional, tá? O que que significa isso? Aconteceu uma ruptura, uma quebra, uma perda. E aí, você ancorou na tua mente uma carga emocional, tá? O que que isso significa? O buraco se abriu, tá? E aí, essa emoção que você sentiu, essa emoção, ela ficou registrada de alguma forma. Essa emoção, ela virou uma informação. Essa informação, ela ficou registrada na tua mente como um trauma e isso gerou uma bagagem emocional. É como se você tivesse uma mochilinha de sentimentos ruins que você armazenou lá na fase número 1, lá no dia que aconteceu o choque emocional, lá no dia que aconteceu a ruptura desse fim de relacionamento, e aí essa mochilinha cheia de pedra, você ficou carregando ela. E aí o tempo vai passando e você acha que você vai colocando para fora essas pedras que você vem carregando, ou seja, esses sentimentos ruins, mas no fundo sempre fica alguma coisa aí dentro. Por quê? Porque como eu falei antes, a tua mente ela vai bloquear o acesso a essas informações. Por quê? Porque acessar essas informações te causa muita dor, te causa muito desgaste emocional. E é por isso que hoje você tá aí há tanto tempo sem conseguir superar, sem conseguir seguir adiante. E aí você fica repetindo, de certa forma, um padrão emocional. Essa programação, a forma como você internalizou o teu sentir, o teu pensar, isso fica sendo repetido, tá? Então, acontece um desajuste no teu cérebro, um desequilíbrio emocional, tá? E aí, diante de tudo isso, quando você não ajusta esse buraco, essa programação mental que aconteceu, essa tua mochilinha, ela continua sempre pesada. Então, o que que você precisa entender? Que precisa existir um processo de esvaziar totalmente essa carga emocional. A Leoa pergunta, né? Quanto tempo demora para passar essas fases? Isso é muito relativo. Porque se você não acessa o teu inconsciente, se você não acessa e refaz a tua programação mental, talvez você vai passar o resto da tua vida carregando esses sentimentos ruins. É esse o ponto. Então, isso tem que estar muito claro. Não significa que daqui a um mês você vai passar pela fase. Não tem a ver com o tempo em si. E tem a ver com o que você está fazendo. E aí, o que você precisa fazer é acessar a tua mente, acessar o teu inconsciente para que você consiga, de fato, superar esse fim de relacionamento e limpar, esvaziar da tua mente toda essa carga emocional. Ficou claro isso aqui para vocês? Coloca um sim se você entendeu